Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Estamos retornando então na sua casa para mais um programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e também pela TV Itapema. Hoje nos estúdios para participar conosco o arquiteto Cláudio Rodrigues, ele que estará conosco no primeiro e segundo bloco do programa de hoje. Antes de conversar com o Cláudio Rodrigues, eu quero falar com você sobre o restaurante Chopp Halle, isso mesmo, cozinha internacional, frutos do mar e comida alemã, tudo com a melhor qualidade e atendimento. 49 anos de tradição. Restaurante Chopp Halle, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 1520, frente para o Mar de Pitangueiras. Telefone 3382-1040. Agora sim, conversando com o arquiteto Cláudio Rodrigues. Obrigado, Claudinho, por aceitar o nosso convite de estar no nosso programa. Então eu que agradeço, né? Você é uma das pessoas que nunca esquece e está sempre que possível nos trazendo, e a gente vem aqui com o maior prazer. Um programa aberto, você dá liberdade para o entrevistado falar e abordando os temas da cidade, os temas do dia a dia. Bom, a gente vai falar aí o Cláudio é arquiteto, ele tem muitos conhecimentos sobre Guarujá e Vicente de Carvalho, mas também vamos falar da região de Santos e região também. Eu queria começar, o Claudinho, como é que está a questão da emancipação? Está no Senado, está no Congresso, né? Mas está no Senado ou na Câmara agora? Tem o projeto original, né, que é do senador Mozarildo, ele foi aprovado, nasceu no Senado Federal, foi aprovado pela Câmara, mas infelizmente a presidente Dilma ela vetou o projeto. Com isso, nesse projeto seria Vicente Carvalho contemplava Vicente Carvalho, né? Então o senador Mozarildo fez um outro projeto, né, e de comum acordo com o Planalto, né, em que o problema é que limitava, né? Dizia que para se criar um novo município na região sul e sudeste, deveria ter pelo menos 100 km² de área, e na região norte e centro-oeste, 200 km. E nós não chegamos nem a 60 km². Então, por esse projeto novo que foi aprovado no Senado, praticamente fica inviável a criação de Vicente Carvalho. Entretanto, quando o projeto foi para a Câmara dos Deputados, houve uma emenda, né, e nessa emenda foi suprimido essa exigência dos 100 km, né, e foi aprovado. Então, pelo projeto que hoje foi aprovado com a emenda na Câmara dos Deputados, seria permitido viabilizar... Se for aprovado do jeito que está lá hoje... Hoje sim é permitido, só que o projeto agora volta para o Senado, certo, que é a origem do Senado, para o Senado analisar. Então, eu não sei se vai dar tempo de ser pautado, porque é um ano de eleições, né? E diria, nós continuamos na briga, continuamos brigando e lutando, nós e tantos outros distritos no Brasil. Você tá acompanhando isso de perto? Nós estamos acompanhando de perto, sim. E o que você está sentindo? Você acha que a Dilma vetou por quê? Olha, a primeira questão é a justificativa econômica, né? Aí, no entanto, o projeto original, ele contempla todas as exigências econômicas. Só vai ter o plebiscito daquele município que tiver condição financeira de se emancipar. E foi colocado um outro argumento, que é a argumentação do tamanho, quer dizer, somente grandes distritos com mais de 100 quilômetros nessa região e na região norte com mais de 200 quilômetros. Então, a motivação que era a questão da economia já passou agora para a questão do dimensionamento. Então, na verdade, cada hora eles colocam um empecilho. A gente acredita que não tem interesse do governo federal, na verdade, em criar novos municípios. É manter os feudos que tem. Mas a nossa luta continua, é uma luta de 60 anos. E por que você acha importante a emancipação de Vicente Carvalho, tornando-se aí o 10º município da região? Olha, nós já falamos aqui em um outro programa, né? São duas cidades distintas, né? Guarujá é uma cidade e Vicente Carvalho é outra. São duas realidades distintas, dois cotidianos distintos. A vocação turística de Guarujá é evidente. E Guarujá não tem dado o foco que deveria dar para a questão do turismo, né? Virou uma cidade de veranista.
E Vicente Carvalho não, Vicente Carvalho é uma cidade trabalhadora, uma cidade do dia a dia ligada ao porto, ao comércio, a toda a pujança que essas atividades dão. Então, enquanto o foco do Guarujá é o turismo, e a gente acredita que com a emancipação, o Guarujá vai ter que centrar no turismo e fazer investimentos e colocar todas as suas energias para explorar o potencial turístico de Guarujá. E Vicente Carvalho vai poder caminhar com as suas pernas, o crescimento do porto, da prestação de serviço e do comércio, que é o segundo maior comércio do estado de São Paulo. Bom, então a emancipação, você acha que só a votação só para o ano que vem, talvez? Nós acreditamos, é difícil com a pauta agora, né? Processo eleitoral 2014. Mas nós estamos na briga e é uma luta de 60 anos, né? Existe pressão ou não? Não, pressão de vários segmentos, não há nem dúvida. Há muito interesse, não só na região sudeste, mas na região norte e na região centro-oeste. Para criar ou não criar? Para não criar, nós acreditamos assim, para não criar. Agora, também, isso aí também é um aviso, né, aos oportunistas que tem, né, em todos os muitos distritos que querem se emancipar, né, de que a luta não é fácil não, entendeu? É uma luta árdua, é uma luta que nós já acompanhamos há mais de 60 anos, né, então não é uma coisa fácil. E no meio do caminho tem os desistentes, mas nós continuamos firmes na nossa luta. Agora o importante é que nós, dentro desse processo, nós conseguimos conhecer um pouco mais de Vicente Carvalho. O potencial, a população, a arrecadação, o que é investido em Vicente Carvalho, o que deixa de ser investido em Vicente Carvalho. Então hoje nós temos uma leitura nítida da economia de Vicente Carvalho, da questão financeira, da questão tributária. Aquilo que a prefeitura deixa de investir na cidade. E a população está acordando para isso. A gente já percebeu que esse não era o objetivo do movimento, mas começou a se incentivar o bairrismo. Hoje nós sabemos do nosso potencial e eu diria que toda essa luta, toda essa discussão que ocorreu no ano de 2013 com relação à emancipação de Vicente Carvalho acordou. Tá? Vicente Carvalho é um leão que estava adormecido e agora nós acordamos e nós temos capacidade e vamos continuar reivindicando os nossos direitos. Agora, o Claudinho, partindo um pouco mais para um assunto regional, nós temos em Santos aí a questão do VLT. O que você acha do VLT? E Guarujá, no caso, ficou de fora, né? Se não vier o túnel, não vem o VLT. A gente está acompanhando o caso de São Vicente, a população espera ansiosa, né? O VLT Santos, São Vicente, e no projeto completo ele passaria por dentro do túnel e interligaria com Vicente Carvalho. Quer dizer, para Vicente Carvalho, o Guarujá participar do VLT fica dependendo da obra do túnel. É uma obra polêmica, né? Tem muitas discussões em Santos, as discussões aqui em Guarujá ainda não aconteceram como deveriam acontecer, mas a gente sempre tem o foco no futuro. Só que nós temos que analisar os prós e os contras. Para Santos e São Vicente, realmente tem tudo para dar certo. Agora, em Guarujá, se está condicionado ao túnel, nós temos que rediscutir o túnel. Agora, por que rediscutir o túnel? É porque o impacto, na verdade, na malha urbana, principalmente de Vicente Carvalho, é muito grande. Tá? Praticamente, Vicente Carvalho vai ser seccionado em dois. Precisa ver como é que o centro de Vicente Carvalho, como é que a parte residencial, ela vai reagir com todo esse impacto e todo esse fluxo de veículos. O túnel vai sair ali na prainha, né? Vai sair debaixo da União das Torres, né? O projeto ele ser embutido, e vai desembocar exatamente na Praça 14 Bis. Então não é uma coisa simples, é um impacto muito grande e precisa ser analisado. Não foi analisado, ali não perto foi da discutido. Nova Santos, não? Não. Ele desemboca exatamente naquela faixa das Torres entre a rua Mato Grosso e Guilherme Guilherme. Exatamente na Praça 14 Bis. E no projeto ele passaria... Mas esse é um projeto novo? É um projeto novo. Ele passaria por baixo da Praça 14 Bis e interligaria com o futuro aeroporto. Então é uma coisa muito drástica. Quando eu vejo alguns governantes virem dizer que não, está tudo discutido, está tudo sob controle, não está nada sob controle. O urbanismo, nós que aprendemos isso, a nossa vida e a nossa formação não é só de arquiteto, é de urbanista, né? E nós como moradores de Vicente Carvalho, os impactos vão ser muito maiores. Não é uma coisa tão simples como está se apregoando. Mas o governo do estado disse que vai fazer e acabou. Não é assim não. Na verdade, vai fazer, acabou. Mas não é? Eu acredito que a população vai se mobilizar. Por exemplo, nós temos vários profissionais, arquitetos, grandes segmentos da população que nós vamos querer discutir. O que é bom e o que é ruim para Vicente Carvalho. Então o túnel ainda vai ter problema, então? Não diria que vai ter problema. Ele precisa ser discutido. Até hoje ele só foi apresentado para membros do Poder Executivo, que deram ok, mas a população não foi ouvida ainda. Certo. Eu achei que estava tudo certo já, tá vendo? Mais uma coisa que a gente acha que já está tudo certo. Não tem nada certo não. Nós vamos discutir, vamos querer participar disso. Agora, Santos, por exemplo, tem a zeladoria. Santos é uma cidade pronta, né? Vamos dizer assim, né? É uma cidade que já consegue fazer a zeladoria, tem os problemas, é claro, como todas as cidades possuem,
mas são problemas menores que a gente consegue ver no Guarujá. O que você acha? Perfeitamente, né? Nós moramos, nasci em Vicente Carvalho, a gente mora em Vicente Carvalho há 58 anos, mas a gente sempre vai para Santos. Minha faculdade que nós temos de arquitetura foi na Unisantos. E a gente vê, né? Às vezes alguns moradores, alguns amigos reclamam de Santos. Entendeu? Haja visto, por exemplo, os jardins das praias de Santos. Quer dizer, Guarujá não consegue manter a praia de Pitangueiras, não consegue manter Astúrias, não consegue manter 100 metros de jardim. E Santos nos dá um exemplo tão próximo, né, com os jardins, que são os exemplos de limpeza, de organização. Então, Santos tem zeladoria, Santos tem manutenção. Não só isso aí, os mendigos, tem muita reclamação em Santos com relação aos mendigos, somente na região da faixa do mercado, na região antiga. Aí eu falo para amigos meus de Santos, pô, vocês estão reclamando, então vocês precisam ver Guarujá. Alguns reclamam do transporte coletivo de Santos, vocês precisam vir aqui em Guarujá. Tá? Então nós temos exemplos de Santos, tá, que são com outras características, mas que tem problema. Santos, claro que tem, mas o transporte coletivo lá é racionalizado, a manutenção da cidade existe, a zeladoria existe, tá? Então é um espelho e é uma coisa para a gente olhar. Se dá certo em Santos, tem que dar certo aqui também. Agora, e por que não dá certo aqui então? Porque nós temos uma arrecadação muito boa também, né, Guarujá, né? Eu diria que Guarujá sofre um problema de gestão, não há nem dúvida, né? Gestão não só a manutenção da cidade, mas gestão nos serviços essenciais, que é educação, é saúde, é transporte, zeladoria é um item que tem a ver com todo mundo, está vendo a zeladoria da cidade que não existe. Quer dizer, se Santos consegue arrumar, ter a cidade ajeitada, as praças limpas, a praia limpa, organizada, iluminada, que aqui nem iluminada está, por que aqui não consegue com um orçamento semelhante? Então aqui falta, na verdade, é falta de gestão e falta de competência. E o lixo, gestão, e o lixo, o contrato de lixo, o asfalto aqui no Guarujá, como é que está isso? Olha, é incrível, né? As empresas que monopolizam a questão do lixo, a daqui atua em várias cidades da Baixada. Em outras cidades da Baixada... Isso é a Terracom, né? Exatamente, todas as cidades da Baixada não tem problema. É organizado, não tem reclamações, não tem por que tem. Em outras cidades da Baixada que a empresa atua, não tem problema com relação a tapa-buraco, a manutenção das vias, e aqui tem. Então são duas coisas distintas, a mesma empresa que presta serviços em qualidades diferentes em duas cidades. O lixo aqui nosso, na verdade, é uma coisa a se discutir, né? Um contrato anterior a essa empresa era de 27 milhões, agora nós vimos publicado cerca de 45 milhões o valor do contrato. De 27 né? para? De 27 para 45 milhões hoje, né? Só para ter uma ideia, todo o lixo coletado aqui é levado para o Sítio das Neves, né? Nós gastamos, em média, 1 milhão por mês para coletar, para pegar o lixo daqui e transportar. Transporte e colocação no aterro sanitário do Sítio das Neves. Quer dizer, 1 milhão por mês, isso vem ocorrendo, Wellington, há 10 anos. Desde dezembro de 2004, que todo o lixo coletado aqui está indo para o Sítio das Neves. E nós gastamos 1 milhão por mês. 10 anos, 12 meses, são 120 meses. Quer dizer, nós gastamos nos últimos 10 anos 120 milhões para pegar o lixo coletado na porta das nossas casas e simplesmente transportar e enterrar lá no Sítio das Neves. Então são questões importantes. Qual é a alternativa para isso? Nós temos um aterro sanitário aqui. Houve desmoronamento? Houve, mas tem que ser recuperado. E tem a nova política nacional de resíduos sólidos, tem que ser implementada aqui. Tá? Mas a gente vê que infelizmente não tem vontade. E um preço muito caro. Você gastar 12 milhões por ano para transportar o lixo para uma outra cidade e enterrar o lixo lá, nós temos que ter a nossa solução caseira. Bom, a gente vai a um rápido intervalo, mas nós continuaremos conversando com Cláudio Rodrigues, que é arquiteto e urbanista aqui no município do Guarujá, que vamos falar aí também sobre a questão dos ônibus, né, da licitação ou não para uma nova empresa no município do Guarujá. A gente vai então a esse rápido intervalo e volta já. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo. Na
Nós estamos retornando então para o segundo bloco do programa Wellington Andrade pela TV Unisantos, TV Guarujá e TV Itapema, hoje com o arquiteto e urbanista Cláudio Rodrigues conversando conosco. Antes de voltar a falar com o Cláudio Rodrigues, vamos mostrar aí, Cida, por favor, a nossa coluna social na página 6 da edição 368, Jornal Itapema. Empresários, profissionais liberais e políticos prestigiam o jantar da Alma. Olha aí quem estava por lá, a família Sachs, né? O Ronaldo Sachs e também o Ronaldo e o Rogério Sachs, né, que estavam por lá. O Rogério, que é o presidente da SEG, da Associação Comercial e Empresarial do Guarujá, a Kátia e o Coronel Messina, junto com o Major Rogério e também os advogados João Meli e Célia. Também aqui ao lado, a Marinalva e o advogado Arthur Albino dos Reis. Vamos mostrar aqui do lado esquerdo a Renata e o Dr. Celso Fonseca, a Cíntia e o presidente do PTB, o empresário Heitor Gonzalez, a Camila e o Vitor Rodrigues, né? Vitor Domingues, né? Saiu errado aqui, lá do Rei do Trigo. Também a Rose e o vereador Gilberto Benzi. Aqui mais abaixo nós temos o Roberto Herr Stiles, com a Lica e também a Carol Rampazzo. Os advogados Clícia e Célio Maciel e também o secretário de Turismo José Carlos Rodrigues e Lica. Também temos aqui ao lado o casal anfitrião, ele que é o presidente da Alma, que é o Carlos Alberto, e também a esposa dele, a Olímpia. Vamos para a página 7. Na página 7, justamente é chamada para essa matéria, no Casa Grande Hotel, concorrido jantar beneficente da Alma. Aí está por aqui o presidente da Câmara, o vereador Marcelo Spassoni, o Flávio e a prefeita Antonieta de Brito, o casal Wizard, que é a Thaís e o Alex Oliveira, o vice-prefeito do INE, a Sandra. Abaixo nós temos o vereador Edilson Dias e a Weslene, a Elza e o presidente da loja Maçônica União, Antônio Orlando Almeida, também a doutora Cleide e o doutor Miguel Calmon, eles que são lá do Guarujá Golf Clube, a Marinalva e o advogado Arthur Albino dos Reis. Aqui mais abaixo nós temos o engenheiro Rui Petrechen e Cláudia, e também o Mário Dracar, nosso querido Mário Dracar, moda masculina de Vicente de Carvalho, e a nossa querida Maria, e o Flávio Moreira e a Zeli Martins, da Zeli Decorações, e também o empresário Carlos Bento e a esposa dele, a Elisângela. Era o que tínhamos de social para Guarujá, Santos e região. Agora voltando então a conversar com o engenheiro não, né? Arquiteto. Arquiteto e urbanista. É CAL agora, né? Agora é CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Já está organizado aqui no Guarujá o CAL? Já, deve estar se implantando agora. Mas nós funcionamos, né, junto da Associação de Engenheiros e Arquitetos aqui. Aqui? Que nós somos fundadores da certo. associação. Agora, o Claudinho, vamos falar aqui um pouco sobre a questão dos ônibus. Nossa pauta é grande e o tempo é curto. Eu queria saber dos ônibus, porque nós estamos aí há um ano, exatamente um ano, no dia 12 dos namorados. Nós temos aqui o contrato. Fez um ano para vencer o contrato, né? Exatamente. Esse é o contrato esse atual? Esse é o contrato da Translitoral. Que termina dia 12 de junho de 2015. Estamos lá 2015. praticamente há um ano do término do contrato. E daí, o que a gente tem que fazer aí? Muito se fala que não vão conseguir tirar a aviação, que não dá, porque outra aviação não vem, porque as empresas se juntam e não dá para e não há uma solução. Mas e aí, o que você acha? O que tem que ser feito para que haja pelo menos uma concorrência leal e digna que dê para a população um mínimo de esperança de ter bons serviços prestados? Não, perfeitamente. Nós estamos, eu e o João Moia, nós estamos já há muitos anos na briga pelo transporte coletivo, né? Inclusive foi uma das bandeiras de campanha da eleição de 2008, da atual prefeita, a qual eu e o Moia nós participamos. Só para ter uma ideia, eu trouxe aqui uma cópia de uma ata da reunião, que foi dia 30 de junho de 2008. Ou seja, 2 dias antes da posse, que foi 1º de janeiro de 2009, nós já estávamos nos reunindo com a Translitoral para discutir a implantação de do novo sistema de transporte, que é o atual RTG, tá? Que é a criação minha e do João Moia Varjão. Quer dizer, antes da posse a gente já estava discutindo a nova rede e a nova rede foi implantada 30 de janeiro de 2009. Quer dizer, com 30 dias nós conseguimemos sair do CIT, que era um sistema com problemas, e implantar a RTG. Porque isso foi o carro-chefe. Mas o pessoal reclama também da RTG? Agora, eu trouxe essa ata exatamente para demonstrar, tá? Porque a nossa briga, inclusive o primeiro que assina aí é o Ricardo Joaquim, né, que participou das reuniões com a gente. Então é uma luta, é uma briga para a gente melhorar
inovar o sistema de transporte para dar melhores condições, melhor qualidade no transporte urbano. E implantamos a RTG. Só que o que a gente vê hoje, na verdade, é uma deterioração do serviço. É a falta de fiscalização, é a falta de monitoramento. Então é reajustes. O sistema se colocado o sistema em prática é bom. seria bom. O sistema é bom. O sistema é bom. E o que simplesmente quem opera o sistema, que é o município, ele não está dando atenção. Tanto é verdade que tem uma ação no Ministério Público, desde 2007, do ex-prefeito, que deu um reajuste indevido, uma ação civil pública. Na época foi motivada por denúncias feitas pelo João Moia, pela Antonieta, por mim e pelo próprio Romazini, né? Falecido. Né? O Ministério Público entrou com uma segunda ação civil pública pela contratação, pela atual administração, de uma empresa chamada Autobus, que segundo o Ministério Público é uma empresa fantasma. Essa ação é do Ministério Público? Do Ministério Público. Entrou com ação porque essa empresa ela não estava habilitada para fazer o cálculo da tarifa. E tem uma terceira ação civil pública também do Ministério Público, baseada em laudos e relatórios que nós fizemos, questionando um dos reajustes que dado pela atual administração. Então tem a primeira ação civil pública, 2007, tem a segunda da Autobus e tem a terceira. Então existem tramitando 3 ações civis públicas, promovidas pelo Ministério Público, não foi por nenhum particular, discutindo transportes. E eu e o Moia protocolamos... Não dá em nada isso? São ações demoradas, são todas em fase de perícia. Quer dizer, a perícia técnica para avaliar o reajuste tarifário. Eu e o João Moia, nós fizemos uma representação no Ministério Público, a questão de 15 dias atrás. Agora recente? Agora recente, fizemos denunciando que tem vários veículos, cerca de 50 veículos, com a idade vencida. Você trouxe aqui até os números. Exatamente. Você já entregou isso aqui para o Edilson Dias? Nós já fomos depor na Comissão de Fiscalização, mas nós achamos que está muito lento. O trabalho da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, olha aí, que a apuração está muito devagar. Está muito devagar. Está devagar? Está muito devagar. Tanto com relação a isso? Com relação à aviação? Com relação ao transporte, a denúncia que nós fizemos já o ano passado, eu e o Moia. Isso nós fizemos agora no Ministério Público. Todas essas linhas aqui, comprovadamente esses ônibus aqui estão com a idade vencida. Porque pelo contrato não pode, nenhum veículo pode ter mais que 7 anos de vida útil. Né? E nós temos veículos aqui com 9, 10, 11, 12, 13 anos. 13 anos aqui. 12. Quer dizer, todos os veículos que o prefixo for menor que 400 estão vencidos. Todos os micro-ônibus estão vencidos. Além de boa parte da frota não estar adaptada. Então, esse faz parte de uma representação que nós fizemos. 50 anos, vocês fizeram agora, recente? Fizemos agora, inclusive com identificação fotográfica, número de placa, chassis e tudo mais. Essa denúncia nós já tínhamos feito já em 2009, quando eu era secretário. Certo. Né? E, na verdade, a administração, ela se omitiu. Nós advertimos a empresa e tudo mais. Para você ter uma ideia da gravidade, no próprio site da Prefeitura, em que a Prefeitura apresenta a planilha de custos, já apresentam 30 ônibus com a idade vencida. Quer dizer, a Prefeitura tem consciência que tem mais de 30 ônibus com a idade vencida e mesmo assim vem concedendo reajuste e não vem autuando a empresa por essa irregularidade. Agora, por que a idade dos ônibus? Porque o objeto do contrato, o que é? Fornecer ônibus para transportar a população. Se esse transporte é dado com veículos que estão fora do contrato, isso é uma irregularidade. Mesmo porque quando você paga o valor da tarifa de 2,80, já está embutido nisso aí a renovação da frota. E a frota não está sendo renovada. Então nós fizemos uma representação e nós temos certeza que essa representação com relação à idade vai se transformar em mais uma ação civil pública, atacando exatamente o objeto do contrato, que é fornecer ônibus e transporte de qualidade. Está infringindo a cláusula. Uma cláusula objetiva, tem que ser matemática isso aí, não Isso tudo faz o quê? Que seja questionado o RTG, que nós criamos, eu e Moia criamos. Então a RTG é uma boa rede, é um bom sistema de transporte, mas não está sendo operado como deveria estar. Tá, e para melhorar, o que tem que fazer? Veja bem, a Prefeitura precisa exercer o poder, precisa fiscalizar, fazer a aplicação do contrato, porque senão a gente corre o risco de ter esse contrato renovado. O contrato é bom ou não? O contrato já foi considerado irregular pelo Tribunal de Contas, certo? Muitos itens dele não estão sendo cumpridos. Só o contrato do ano de 2000. Certo. As coisas mudaram, hoje está tudo mais atualizado, mais modernizado. Agora, simplesmente pegar o ano que vem e renovar por mais 15 anos, realmente eu acho que isso aí é um abuso que a população não merece. Nós estamos acompanhando isso aí. Tem também aqui a questão do Morrinhos lá. Teve o lixamento daquela senhora lá, dona de casa, foi lamentável. E o Morrinhos, que justamente, o Morrinhos, salvo engano, ele foi um loteamento, foi uma, como é que se chama?
Ele foi feito justamente para colocar pessoas... Exatamente. Foi dentro de um programa da administração do ex-prefeito Jamidade, dentro do Profilur, Programa de Financiamento de Lotes Urbanizados. Exatamente para você começar a diminuir o número de pessoas que diminuir favelas, em áreas de risco e tudo mais. Quer dizer, passado todos esses anos, exatamente aquele bairro que foi criado para tentar começar a equacionar a questão habitacional da cidade, hoje é notícia no mundo todo com esse tipo de coisa. Quer dizer, é um bairro com problema de segurança, com problema de infraestrutura, é um estado... Na verdade, virou uma favela lá atrás, né? Exatamente. Tá? E com todos os problemas sociais advindos disso. Quer dizer, aquele bairro que foi criado e concebido para começar a resolver... A culpa também não é só da atual administração, já vem de longe, né? Vem de longe. Agora, o bairro que foi criado para começar a equacionar a questão habitacional na cidade, que o nosso déficit é de mais de 25 mil, é exatamente o exemplo hoje de convulsão social, para você ver como as coisas estão erradas. Na verdade, a cidade carece de planejamento, carece de gestão e carece de competência. Agora, então, aí vem eleições aí. Eleições de 2014, como é que está? Como é que é a sua visão? Você tem filiação partidária, Cláudio? Não, nós não temos participação assim, o que você está achando aí das eleições de 2014? Olha, como acontece sempre, né? Às vezes políticos daqui reclamam que vem gente de fora pedir voto, mas os candidatos aqui não vão pedir voto fora? Vão pedir voto fora. Da mesma maneira que os candidatos e políticos de outras cidades vêm tirar votos daqui, os daqui também vão tirar votos em outras cidades. Mas o que você está pregando nessa campanha, salvo engano, é o voto regional, né? Que é o voto, não vai votar em alguém do Guarujá, vota de Santos. Porque eu acho que votando nas pessoas da região, a região se fortalece, né? Mas o que eu vejo, eu não vejo nas pessoas daqui vocação exatamente por legislativa a nível estadual. Eu vejo, na verdade, a grande maioria está focando a eleição de 2016. Por isso que já entro sabendo que é um trampolim, é uma escada para a eleição para prefeito daqui a 2 anos. E qual a solução para isso? A solução é conscientização política. As pessoas que não participam da política devido a tudo isso aí, pessoas que têm capacidade, têm que começar a se integrar, começar a opinar, começar a ir nas audiências públicas, que não tem. A audiência pública do plano diretor foi numa segunda-feira às 9 horas da manhã. Não tinha ninguém. Entendeu? Eu soube da audiência pública da saúde que tinha 2, 3 pessoas. Né? Agora a questão do caso da Matisse, que foi na Câmara Municipal, tinham 3 pessoas na primeira tomada de entrevista. Então a população não participa, porque a população, os jovens estão desesperançosos e desacreditados da classe política. Agora o recado foi dado. O recado já foi dado. Eu citei algumas vezes o ex-prefeito Rui Gonzalez, que esteve aqui o ano passado, ele reuniu com a Câmara, depois participou aqui com o Ribamar numa entrevista, ele falou, o recado está dado, a classe política, os vereadores, eles têm que tomar frente, tá? E começar a tentar resgatar os problemas que a cidade tem. Não pense que se o executivo vai mal, o legislativo vai bem. Na verdade, se o executivo vai mal, o legislativo vai no vácuo. Ou a classe política, os vereadores acordam e tomam essa cidade para tentar resolver, ou na verdade vão ficar no mesmo ostracismo que está o Poder Executivo. Cláudio Rodrigues, arquiteto e urbanista, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Wellington, obrigado pelo convite. Desculpe alguma coisa, mas a nossa opinião é clara e nós somos independentes. Tá? A gente não está amarrado A, B ou C, a gente não tem o rabo preso não. A gente veio aqui para falar o que a gente acha. Ok. Bom, agradecendo a Deus então sempre em primeiro lugar, nós vamos colocando ponto final mais um programa Wellington Andrade. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua audiência e até o próximo programa. Na Proplastic você encontra tudo, desde sacos e sacolas plásticas, produtos de papelaria, embalagens em geral, descartáveis, artigos de época e para festas, até feirinha com produtos vendidos a granel e produtos alimentícios. A Proplastic fica na Avenida Tiago Ferreira, número 286, em Vicente de Carvalho. Telefone 3343-3133. Proplastic, aqui tem tudo.